Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora e eu estou sob o Homofórum de Dom Atanásio de Salix. Neste vídeo vou fazer um react aos comentários de um tal Pedro Paulo Mendes, que fez comentários ofensivos, agressivos, num texto sem coesão, sem coerência, texto totalmente ilegível. Tem que se esforçar para ler o texto porque não tem pontuação, não tem vírgula, não respeita a pontuação, não respeita a gramática, não respeita a ortografia. O texto foi escrito por uma pessoa semi-alfabetizada, um analfabeto funcional. O protestantismo é uma religião incrível. Torna ousados os analfabetos, os semi-alfabetizados. A gente já tem aquele exemplo daquele pastor que uma vez passou no Fantástico, que ele leu um texto em Oséias e falou, vai lá e adultera, e ele pegou a mulher pegou a mulher de um fiel dele para adulterar, porque ele leu na Bíblia e entendeu que tinha que adulterar. E assim, esse pastor é um analfabeto, né? Esse pastor é um analfabeto funcional. Esse que passou no Fantástico, inclusive eu fiz um vídeo dele aí, que eu vou até deixar linkado depois aí, que vai aparecer em algum lugar da tela. Bom, então esse tal de Pedro Paulo Mendes, ele escreveu um texto também ilegível, e é essa gente, né, essa gentinha que quer interpretar a Bíblia. É essa gentinha que quer interpretar a Bíblia. A pessoa não domina a língua pátria, não sabe escrever. Se não sabe escrever, não sabe ler. Não sabe ler. Porque quanto mais uma pessoa lê, mais ela sabe se expressar verbalmente e também por escrita. Porque a leitura está associada ao aumento do vocabulário, ao fato de se expressar bem, de escrever bem. Então está associada. A leitura está associada à escrita e ter um bom vocabulário e saber se expressar melhor. Quanto mais alguém lê, mais sabe escrever, mais sabe se expressar. Então, e isso também é uma prova que protestante não lê a Bíblia. Ou no caso desse aí, deve ler a Bíblia silabando, soletrando. E assim, escreveu um texto ilegível. Vai aparecer aí na tela de vocês, tá? Primeiro eu vou ler da forma que o indivíduo escreveu. E depois vou traduzir. Vocês idólatras querem mesmo adorar o príncipe de vocês, que é assassino e mentiroso desde o princípio do mundo, pois nunca se firmou na verdade, e que do fala mentira, fala do que lhe é próprio. Para mim, protestante, Jesus e o unigênito de Deus, único e verdadeiro Deus. Mas para vocês, apostatadas, o diabo Lúcifer aparece como um anjo de luz. Já nos advertida São Paulo apóstolo, Jesus vem que possamos ser como as com H há de haver 5 virgens prudentes que vigiavam e levavam azeite nas suas lamparinas, e H de novo, há reservas. Jesus vem a
de haver à meia-noite, Jesus vem, amém. Então, é essa pessoa sem instrução, que quer me refutar. Essa pessoa sem instrução que quer me refutar, quer me rebater, né? Quer me refutar. Então, assim, o protestantismo cria essas criaturas. Então, assim, sempre durante a Idade Média, no domínio da Igreja Romana, as pessoas que não tinham instrução, elas iam à igreja para ouvir o sacerdote pregar, ou procuravam a instrução, de alguém que soubesse. E isso a gente vê no próprio Novo Testamento, quando o apóstolo Filipe sobe ali, ele sobe na carruagem do eunuco de Candace e lhe explica as escrituras, porque o eunuco queria que alguém lhe explicasse o texto de Isaías. E sempre foi assim. Então, a partir da Revolução Protestante, que Lutero proclamou o livre exame, que qualquer pessoa pode ler a Bíblia, né? Claro que depois Lutero voltou atrás, criou um catecismo, tudo mais. Disse que ninguém podia discordar dele, mas quando ele estava pressionado pelos cardeais, na dieta de Worms, aí ele falou, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e tal, estou cativo pela palavra de Deus e blá 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 e tal. E aí entra essa coisa das escrituras, da Bíblia, né? Sola escritura e tudo mais. Bom, então a partir do sola escritura e do livre exame, os protestantes começaram a dizer que eles não precisavam ouvir nenhuma autoridade, que a Bíblia é a única autoridade exclusiva, né? Então você não precisa de nenhum mestre para ensinar. Você tem a Bíblia, tá bom. A Bíblia mesmo, ela mesma, segundo os calvinistas, é, no seu catecismo de Westminster, né, diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Um livro se auto-interpreta, né? Como se a Bíblia fosse uma pessoa que interpretasse a si mesmo ou interpretasse o livro, né? Uma loucura que não tem nem como descrever isso. Então, a partir desses princípios, né, só a escritura, livre exame, pessoas analfabetas, né, malandros, charlatões começaram a pegar a Bíblia, cada um deu a sua interpretação e por isso que nós temos milhares e milhares de seitas por aí, cada uma inventando uma doutrina diferente da outra, por causa das interpretações dos indivíduos, né, do livre exame. Né? O livre exame é a interpretação do indivíduo. E aí você tem o luteranismo, que é uma seita protestante, tem até um culto um tanto similar à igreja romana, né? Porque os pastores vestem batina, usam estola, símbolo, tal. Na Europa tem até o culto parece mais uma missa e tem status e tudo mais. Depois tem o calvinismo que aboliu as imagens. Em algumas seitas calvinistas, o pastor usa uma toga de juiz e uma estola. E, e essas histórias têm as cores litúrgicas do ano, do ano eclesiástico. Depois tem os batistas que não usam, os pastores não usam paramentos, eles se vestem como qualquer civil, são pastores sem qualquer ordenação. Depois você tem as variadas seitas, por fim você tem o pentecostalismo, antes disso tem o adventismo, você tem a testemunha de Jeová, tudo isso é um desdobramento do protestantismo. E tudo isso por quê? Porque as pessoas leem a Bíblia e vão tirando conclusões
Então, o presbiteriano disse que não pode ter missa, tem que ter o culto lá, que é pregação, que Deus fez a eleição de alguns poucos, a maioria Deus predestinou para o inferno porque Ele quis, Ele nem quis dar chance para as pessoas não têm livre-arbítrio, então Deus já predestinou pessoas, por sua soberania, para ir para o inferno porque Ele quis, segundo a doutrina calvinista. Aí os batistas, eles dizem que o batismo de criança não faz sentido, só batizam adultos. Só batizam adultos. Depois você vê surgindo, muito tempo depois, os adventistas que pregam o sábado, né? Que o sábado, o domingo foi uma invenção de Constantino. E aí a gente tem que voltar às origens dos primeiros cristãos que adoravam no sábado. Claro que não apresentam evidências. Aí depois você tem a testemunha de Jeová, que vai dizer que o nome de Deus é Jeová, que não existe trindade, que a trindade é uma invenção pagã, e blá blá blá, e por aí vai. Então cada um vai tirando consequências do seu livre exame, do que lê uma coisa na Bíblia e tira suas próprias conclusões. Tá? Isso aí é o livre exame. Então, e geralmente essas seitas assim pentecostais, neopentecostais, elas elas são criadas, né, ou por charlatões ou pessoas de pouco ou nenhuma instrução. Como do supracitado pastor lá que cometeu adultério porque ele achava que Deus lhe revelou que ele tinha que cometer adultério. Então, o protestantismo tem a façanha de transformar analfabetos, iletrados, ignorantes, estúpidos em doutores da lei. O protestantismo tem a proeza de transformar estúpidos, idiotas, imbecis, analfabetos em pessoas prepotentes e arrogantes, que nada sabem e mesmo assim querem ensinar a quem sabe. Essas pessoas muitas vezes mal sabem escrever, mal sabem ler, mas querem pontificar, querem ensinar, nunca leram um manual bíblico, nunca leram um dicionário. Essas pessoas nunca leram um dicionário bíblico, um manual de arqueologia do Oriente Médio, né, da Terra Santa, não conhecem a geografia da Terra Santa, mas mesmo assim querem ensinar a Bíblia. Não conhecem as línguas originais da Bíblia, não conhecem o hebraico, não conhecem o aramaico, não conhecem sequer o grego, mas querem ensinar a Bíblia e acham que a sua João Ferreira de Almeida ou a sua Tração Novo Mundo caiu direto do céu. No caso dessa Testemunha de Jeová, faço aqui uma retificação. Elas sabem que a Bíblia não caiu do céu. Mas os protestantes em geral acham que sua Bíblia caiu do céu. João Ferreira de Almeida caiu do céu em português. Então, são essas pessoas que mal sabem escrever e mal sabem ler que querem interpretar a Bíblia. Então, assim, o protestantismo tornou o mundo muito mais perigoso. Tornou o mundo pior do que ele já era na Idade Média. A Bíblia não pode cair nas mãos de qualquer pessoa, porque aí a Bíblia caindo na mão de gente maluca, de gente extravagante, de charlatão, vai acontecer isso. Vai ter charlatão indo aos hospitais, charlatão fundando suas seitas e falando para as pessoas não tomarem remédio, para não serem operadas, porque elas vão ser curadas. Quantas mortes não aconteceram por aí?
Pastores, na época da Covid falando que não era para tomar a vacina, que não era para tomar a vacina, que queriam abrir as suas seitas em plena pandemia, dizendo que quem fosse aos cultos não iria morrer. Teve pastores aí vendendo produtos que não tem eficácia nenhuma contra a Covid, dizendo que o produto era milagroso. Tudo isso a partir de uma interpretação subjetiva da Bíblia. Então, quantas pessoas morreram aí por acreditar nesses charlatões? Né? O outro lá cometeu adultério, porque ele achava que Deus falou com ele. Ele leu lá na Bíblia, né, do profeta Oséias, e aí ele leu lá. Ele confundiu a palavra adúltera com uma palavra adultera. É para vai lá e adultera, que ele leu lá no texto. Quer dizer, um semi-alfabetizado, né, um analfabeto funcional, que lê e não entende o que lê e acha que está interpretando, está lendo, está conhecendo, está pregando a Bíblia, enfim. É esse tipo de gente que o protestantismo tem a façanha e a proeza de gerar, de criar. Quer dizer, o protestantismo subverteu o mundo. Quer dizer, analfabetos, ignorantes, loucos, charlatões, espertalhões, todo tipo de 171 que entra nessa falsa religião acaba pegando a Bíblia para querer enganar os outros ou para extrair doutrinas da sua própria cabecinha, da sua imaginação. E é isso. Então, a Bíblia nunca deveria ter caído nas mãos de pessoas ignorantes. A Bíblia deveria ter permanecido nas mãos dos padres. Por quê? Na verdade, assim, a pregação do Evangelho, né, pertence aos bispos. Isso é a doutrina apostólica. O bispo lhe delega esse poder de pregar aos padres, mas o poder de pregar mesmo é do bispo. Mas como eu falei, o bispo pode delegar aos padres, porque tem um padre que tem estudo, que seja um padre realmente culto, erudito, ele pode pregar, ele pode ensinar as pessoas. No protestantismo não existe essa autoridade, né? Que a autoridade para eles é a Bíblia, então se cada um tem a Bíblia, pode ler e inferir o que bem entender, né? E essa inferência que a pessoa tem, essa interpretação subjetiva, ela acha que a sua interpretação é a Bíblia. Isso que é o pior. Então a Bíblia deveria ter ficado nas mãos dos padres. Não deveria ter caído porque, olha só. E hoje aí tem gente, por exemplo, apoiando o Estado de Israel, mal sabendo que o Estado moderno de Israel não tem nada a ver com o Israel bíblico, né? Então, mas aí, né, tá cheio de protestantes aqui no Brasil apoiando o Estado de Israel. Ah, porque é o povo judeu, é o povo que está na Bíblia, é o povo da aliança. Não tem nada a ver, né? Os sionistas, eles têm um pensamento ocidental, um pensamento europeizado, enfim. Bom, então agora eu vou ler aqui o texto, vai aparecer na tela de vocês. Eu falei porque foi necessário falar tudo isso. Bom, vamos lá ler aqui os textos, os comentários do Pedro Paulo Mendes, esse protestante que me atacou. Vai aparecer aí na sua tela e você pode me acompanhar. Se você estiver com o celular, você pode fazer assim, em forma de pinça, o seu dedo na tela para aumentar aqui o texto, tá? Aumentar a tela do celular, se for na tela do celular que você estiver assistindo. Vocês, idólatras, querem mesmo adorar o príncipe de vocês, que é assassino e mentiroso desde o princípio do mundo, pois nunca se firmou na verdade e
Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Para mim, protestante, Jesus e o unigênito de Deus, único e verdadeiro Deus. Mas para vocês, apostatadas, o diabo Lúcifer aparece como um anjo de luz. Já nos advertida São Paulo, apóstolo, Jesus vem que possamos ser como as 5 virgens prudentes que vigiavam e levavam azeite nas suas lamparinas e a reservas. Jesus vem, à meia-noite Jesus vem. Amém. Esse é o texto dele, sem pontuação, sem vírgula, então fica muito difícil de ler. E fora os erros ortográficos aqui, coisa que nem meus alunos do 6º ano cometem, erros assim tão graves. Então assim, são pessoas ignorantes, são ignorantes assim, ignorantes no sentido de não terem estudos e de não quererem estudar. Elas acham que do fundo da sua ignorância, da sua estupidez, da sua pobreza intelectual, elas podem ler a Bíblia, elas podem ensinar e podem refutar uma pessoa que passou toda a vida estudando a Bíblia e que pelo menos conhece uma das línguas originais da Bíblia. No caso, eu leio grego. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou tentar aqui traduzir esse texto aqui, né? Que me parece parece um texto escrito em hieróglifos, mas vamos lá. Vocês idólatras, como vocês podem ver, está aí escrito idólatras. Querem com K, vocês idólatras querem mesmo adorar. Todas as palavras que deveriam ter acento agudo, ele não colocou. Vocês idólatras querem mesmo adorar o príncipe de vocês. Em vez de colocar o que, ele pôs o K. Que é assassino. Assassino com C. Quando se usa SS. 2 vezes, né? Assassino. SS. E mentiroso desde o princípio do mundo, pois nunca se firmou na verdade. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Então aqui ele já fez 2 acusações, né? A primeira, que nós cristãos ortodoxos e também os franco-latinos, autodenominados católicos romanos, somos idólatras. Então, é a velha lenga-lenga, né? Isso aí é uma falsa acusação. Isso é um falso testemunho. Então, quando um protestante nos chama de idólatras, ele está pecando. Ele está pecando contra um mandamento da lei divina, que é não levantar falso testemunho contra o próximo. Idólatra, nós não adoramos outros deuses, nós adoramos um Deus. Nós só adoramos um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus. E aí depois ele fala que nosso pai é o diabo e tal, e tal, e tal, e tal, né? Então, pelo orgulho que os protestantes têm da sua estupidez, né? Porque quem era orgulhoso era e é o diabo. E os protestantes são orgulhosos e também são mentirosos, né? Falam inverdades e tal. Até porque a heresia é uma mentira. É uma negação da verdade. Então, se alguém aqui tem por pai o diabo, não são os cristãos ortodoxos. Quem tem o diabo por pai são os protestantes. Para mim, protestante, Jesus é o unigênito de Deus, único e verdadeiro Deus. Mas para vocês, apóstatas, o diabo Lúcifer, Lúcifer ele colocou o nome próprio com a inicial letra minúscula. O nome próprio inicial é sempre letra maiúscula. Ele também, sempre que escreve o nome de Jesus, que é o nome próprio, ele coloca a letra minúscula. Mas para vocês, apóstata, o diabo Lúcifer aparece como um anjo de luz. Já nos advertida, né? Já nos advertia São Paulo, apóstolo. Jesus vem
que possamos ser como as 5 virgens. E aí escreveu H-A, aqui na verdade H-A-S, com acento agudo no A. Que possamos ser como as 5 virgens prudentes que vigiavam e levavam azeite nas suas lamparinas. E aí escreveu um A de haver, né? Não um A um A simples, sem H e sem acento. E a reservas, Jesus vem, à meia-noite Jesus vem, amém. Quer dizer, um texto sem pontuação que fica difícil ler, que aí a gente tem que interpretar. Por sorte, eu sou professor, então acabo conseguindo dar uma certa coerência ao texto, né? Ao texto que não tem nem coerência nem coesão. Bom, agora eu vou ler o outro comentário do mesmo sujeito. Primeiro vou ler como ele escreveu. Depois eu vou aqui deixar o texto claro para vocês. Se você cresce em Jesus de verdade, não estaria discutindo estas besteiradas todas, e mais um iluminaria talvez seu Deus S e gado, e o seu Evangelho Férias ser o livro escrito por Dion Parker, o pai dos iluminados. Você não lê em Apocalipse 17, então leia e feche a bocona. As escrituras não mentem. Jesus vem buscar as 5 virgens prudentes que levavam reserva nas suas lamparinas. À meia-noite veio o esposo, Jesus vem, viemos, Jesus vem, amém. Esse é o texto que eu li da forma que está escrito. Não dá para entender nada, patavina, coisa de maluco. Agora vou tentar dar um pouquinho de coerência ao texto aí, para ficar mais palatável. Se você cresce, aqui ele escreveu cresce, né? Ele pôs um SC. Mas na verdade são 2 S. Se você cresce em Jesus de verdade, não estaria discutindo essas besteiradas. Depois estás. Essas besteiradas todas. E mais um iluminaria. Talvez seu Deus é gado. De novo colocou a letra E sem acento. Gado, na verdade, aqui gado é o grande arquiteto do universo, que é o Deus dos maçons. Aí ele acusa a mim, aos cristãos ortodoxos, e provavelmente ele é tão analfabeto funcional que ele pensa que eu sou um padre romano, né, um padre franco-latino. Na verdade, eu sou um padre ortodoxo. Então, como ele não sabe, né, não tem a notícia da igreja ortodoxa, deve ter me confundido com algum padre romanista. Mas ele diz que o Deus dos católicos romanos e dos cristãos ortodoxos é o gado, que é o grande arquiteto do universo, Deus dos maçons. Na verdade, quem deu a constituição para a maçonaria foi um reverendo, foi um pastor presbiteriano. O pastor presbiteriano é que redigiu a constituição que rege a maçonaria, que governa a maçonaria. E quem escreveu a Constituição foi o pastor James Anderson, que nasceu em Aberdeen, na Escócia, em 1679, e ele morreu no ano de 1739. E sua Constituição, ela foi aceita, né? Ela foi aceita em 1723, tá? Então, assim, a maçonaria não tinha uma constituição. Quem deu essa constituição foi um pastor da igreja da Escócia, que é uma igreja reformada, isto é, uma igreja calvinista, então um pastor presbiteriano. Ele que deu a constituição para
maçonaria. Então, se alguém aqui adora o gado, não são os franco-latinos, conhecidos como católicos romanos, e muito menos os cristãos católicos ortodoxos. Quem adora aí o gado são os pastores. Aliás, há muitos pastores protestantes dentro da maçonaria. Inclusive no Brasil, houve um cisma na igreja presbiteriana. Desse cisma surgiu a igreja presbiteriana independente. Por quê? A igreja presbiteriana tinha relações com a maçonaria, pastores eram maçons. Então, um grupo se rebelou e criou a igreja presbiteriana independente, independente da maçonaria. Tá? Então, era muito comum ver pastores dentro da maçonaria. Aliás, no Brasil, para combater a igreja romana na época do Império, nessa transição do Império para a República, os protestantes se associaram aos maçons. Então, quem tem ligação histórica com a maçonaria não é a igreja romana, não é a igreja do Papa e muito menos a igreja ortodoxa, que sempre proibiram a associação com a maçonaria. Tá? Então, quem adora o gado são os protestantes. Os protestantes é que têm ligações, ou tinham ligações com a maçonaria no passado. Então, a história de vocês protestantes é suja. Continuando aqui, que ele fala, né, do gado, tal. Bom, se você cresce em Jesus de verdade, não estaria discutindo essas besteiras todas, e mais iluminaria, seu Deus é gado, tá. E se o Evangelho fere ser o livro escrito por John Parker, o pai dos Iluminados. Ele nem sabe falar Illuminati. Você não lê em Apocalipse 17, então leia e feche a bocona. Não é bocona, é bocarra. As Escrituras, com H. As Escrituras. Isso aqui dói de ler. Não mentem. Jesus vem buscar suas 5 virgens prudentes que levavam reservas nas suas lamparinas. E à meia-noite veio o esposo. Jesus vem. Vem, viemos. Jesus vem. Amém. Pois é. Tá aí. Tá aí o texto mal escrito, os ataques mal educados, assim. É um texto mal escrito, é um texto sem coesão, um texto sem coerência e um texto mal educado e um texto que é puro ad hominem. Não tem nenhum argumento válido. Ao invés de atacar as minhas ideias e as minhas proposições, o que ele faz é atacar a mim, aos cristãos romanos, aos cristãos ortodoxos, só atacar, fazer ataques pessoais, como se isso fosse argumento. Mas eu não espero muita coisa. Aliás, eu não espero nada de gente ignara, de gente iletrada. Eu sou gente iletrada e protestante, né? Gente iletrada protestante é gente orgulhosa, prepotente, arrogante. Então, eu não posso esperar nada desse tipo de gente. Só posso esperar mesmo coices e escritas e falas mal educadas, tá? Bom, queridos amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi longo, mas foi necessário. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você apareceu pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações para mais vídeos como esse. Comenta aí embaixo e compartilha este vídeo nas suas redes sociais. E que Deus, nosso Senhor, Deus único, indivisível, Deus consubstancial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se lembre de nós em seu reino, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.